Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de estudo, de reflexão sobre os ensinamentos do nosso mestre. Eu sou a Márcia Ramos e esta é uma tarefa do Lar Espírita Luz e Amor. Para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, sentindo sempre neste momento os nossos corações sendo envolvidos pela energia e pelo amor do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, por todo o amparo e rogamos como eternos pedintes que nos envolva em muita luz e muita paz, que cuide dos nossos corações para que os ensinamentos desta noite traga a certeza da sua misericórdia por cada um de nós. Agradecemos aos nossos mentores, aos mentores da nossa casa, aos mentores do Lar Espírita Luz e Amor, por todo o carinho e amparo que recebemos. E ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. E hoje nós vamos falar sobre uma lição maravilhosa que nós preparamos com muito carinho, né? A equipe do Lar Espírita Luz e Amor sempre organiza esse trabalho pensando na possibilidade de aprendizado que cada um de nós busca dentro deste processo de renovação íntima, de compreensão dos ensinamentos do Cristo. Então, sempre pensado com muito carinho nos temas, nos palestrantes. E hoje nós vamos falar sobre a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 104, intitulada A Espada Simbólica. E essa é uma lição que começa com uma citação do nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, a citação diz o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa lição encontramos no Evangelho de Mateus, essa citação, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34. E naturalmente, ao ler esta frase, os nossos corações ficam um pouquinho apertados, digo até perturbados. Por quê? Como conciliar palavras tão difíceis, né, tão duras, com os ensinamentos de Jesus, que trouxe para nós o amor, o perdão, a mansuetude? Como entender a contradição dessas palavras? Aí Emmanuel, nessa lição, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele explica para nós o verdadeiro entendimento sobre a palavra paz. O que nós precisamos compreender, né, dentro desse processo, o sentido verdadeiro desta palavra. Aí o que Emmanuel vai falar para nós? Que nós, naturalmente, durante os séculos, nós tivemos um entendimento equivocado da palavra paz. Para nós, o que significa paz? Estar confortável, talvez, não ter nenhum tipo de problema, ou fugir dos conflitos, ou não ter conflito nenhum com ninguém, viver dentro do meu processo único. Tipo, se tá bom pra mim, tá tudo certo, não quero nem saber do resto. Geralmente, isso é ter paz. Eu quero ficar em paz, hein? Não quero problemas, não quero... E aí, nesse processo, a paz passa a ser somente uma acomodação, uma ociosidade espiritual, diz o nosso amigo Emmanuel. Porque não há esforço interior. Ele há sim um esforço material, mas somente ele, né? Então é uma paz que faz com que eu me mantenha como eu sou, nada de me modificar intimamente. É uma paz que não transforma e é uma paz que também não nos liberta, ao contrário, nos aprisiona. Por quê, Márcia? Porque quando Jesus disse, eu vim trazer a espada, ele não estava falando realmente de violência, certo? E nem estava falando de guerrear entre as pessoas.
ele trouxe a espada de uma forma simbólica, e é de forma simbólica que nós precisamos entender. Porque quando Jesus trouxe a espada, como ele diz, ele trouxe a espada do conhecimento interior, da necessidade de nos conhecermos interiormente falando, né? Entendendo que chegou o momento de nós despertarmos as nossas consciências, de separarmos o que era equívoco, erro, da verdade, trazendo para nós a necessidade de refletirmos sobre o mal que ainda existe dentro de nós. Olha que perfeita lição! A espada de Jesus, ela vai romper com as nossas ilusões, ela vai confrontar os nossos vícios, ela vai desinstalar essa comodidade, né? Essa acomodação que a gente tem, e vai questionar, né? Eu preciso questionar os meus hábitos antigos, então ela vai trazer questionamento, ela vai exigir uma mudança daquilo que eu entendi até ontem como entendimento, como vida, como paz, né? Para buscar verdadeiramente a paz dentro de mim e não externamente falando. E aí, gente, é aonde nós chegamos a esse entendimento. O Evangelho, com esses ensinamentos, não é nada confortável para todos nós que ainda somos orgulhosos, egoístas, indiferentes para com a dor do outro. Esse Evangelho cutuca. Esse entendimento tira o nosso conforto, né? Aquele entendimento que falava, tá tudo bem então, enquanto não mexeu comigo, tá tudo bem. Emmanuel traz pra gente que Jesus instalou na Terra um combate sem sangue, né? Porque esse combate ele tem um destino certo, a nossa iluminação, né? A iluminação interior que todos nós aqui encarnados neste planeta precisamos buscar dentro da nossa caminhada. É uma batalha que acontece intimamente, gente. É dentro da nossa consciência, no nosso esforço de buscarmos realizar o bem, na nossa escolha diária entre renunciar, né, aquilo que me traz certo conforto, diante do aprendizado que eu tenho que buscar. Um exemplo de renúncia, Márcia, aqui. Agora, nós estamos nesse momento falando sobre o Evangelho, nós renunciamos momentaneamente o conforto, né, de estarmos com os nossos familiares, de estarmos resolvendo um problema nosso, material, ou até mesmo tem pessoas que deixam 10 minutinhos ali na sua hora do almoço, na sua hora do jantar, para ouvir essa palestra. Então é uma renúncia, buscando o conhecimento. Então é um conhecimento, é uma espada, né, que traz para a gente a perseverança no bem, mesmo sabendo que não é fácil, não é verdade? Então Jesus, aí como eu vou fazer? Perguntamos, como a gente faz, Márcia? Que paz eu tenho que buscar então? Quem pode nos ajudar? Como diz lá a série, né, do Charles, Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. E ele veio a este planeta e deu seu testemunho, praticando o sacrifício, né? Exercendo o amor e o perdão. E partindo deste planeta, rogando ao Pai que tivesse misericórdia por todos nós. Gente, melhor exemplo não há. Né? Então é uma lição que traz para nós uma advertência muito séria que nós precisamos observar. Aí daqueles que dormem estranhos ao processo santificante, diz Emmanuel. Por quê? O que será dormir espiritualmente? Quem aí anda dormindo espiritualmente? Eu não sei o que é dormir espiritualmente, então vamos lá. Será que dormir espiritualmente seria fugir das nossas responsabilidades morais? Da nossa mudança íntima? Porque a responsabilidade não é do outro, é minha. Será que fugir, dormir espiritualmente, seria buscar apenas somente aquilo que me dá prazer, conforto, materialmente falando? Seria evitar o esforço da reforma íntima? Talvez seja. Dormir espiritualmente seja tudo isso. E nós precisamos buscar esse entendimento. Fazer
essa análise e reflexão diuturnamente. Eu estou falando da Márcia, às vezes eu não faço isso não. Então, buscar a paz da ociosidade, diz Emmanuel, é desviar-se da luz, é fugir da verdadeira vida, porque a gente vive se enganando, a gente acredita que estar aqui neste planeta é uma passagem, né, de diversão, ou um momento que eu tenho que só pagar boleto, só preocupar com um problema. Não, a gente tem que ter o equilíbrio. Nós vamos ter problemas, sim, materiais para resolver. Nós precisamos buscar, dentro deste processo, cuidar das nossas responsabilidades, das nossas famílias, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das nossas questões no nosso trabalho. Afinal de contas, nós estamos em um planeta de material, certo? Com as limitações e dificuldades que todos têm. Precisamos pagar contas se não somos herdeiros, né? Se não estamos na prova da riqueza momentaneamente, porque se o pai é dono de tudo, né? E eu sou filha, com certeza em uma outra oportunidade, se eu não tenho hoje, terei. Então estou aqui aprendendo a exercitar habilidades para que eu possa cada vez mais, em cada encarnação, vir melhor. Então esta encarnação é uma oportunidade para a Márcia se reconhecer e aprender neste processo. Então eu não posso fugir da minha responsabilidade, eu não posso me enganar, me iludir somente com as questões materiais. Jesus, o príncipe da paz, vem oferecer a paz, sim, mas uma paz que independe das circunstâncias externas. Eu posso estar vivendo o meu momento mais difícil, porém a paz do Cristo vai sustentar o meu coração, vai me sustentar diante da dor, vai permanecer comigo diante dos momentos de provações, né? É aquela paz que me deixa firme para os meus propósitos, para a busca, né, da minha melhora, para eu ter condições de lidar com todas as situações pelas quais eu estou passando com serenidade, com equilíbrio, com esperança, com força interior, mesmo, né, já como disse, em momentos difíceis das nossas vidas, porque todos nós passamos por eles, né? Nós precisamos entender que Jesus não trouxe para nós a paz da acomodação. Ele não ficou acomodado, ele poderia, né? Ele nem precisava ter vindo, aliás, mas ele veio, porque ele entendeu que era o momento da humanidade, né, compreender este amor maior que ele nos trouxe. Ele veio porque era o momento de despertar a nossa consciência, né, do homem compreender a necessidade de modificar através das suas atitudes renovadas, porque até então nós ouvimos, lemos e falamos bonito sobre o Evangelho, mas a gente não pratica aquilo que o Evangelho nos ensina, né? Que foi o que Cristo nos deixou como ensinamento de caminho até chegar a Deus. A espada do Evangelho que vai ferir o orgulho, mas que vai curar o espírito. Isso precisa ficar claro dentro de nós, porque ela vai separar o homem velho do homem novo que eu quero ser, né? Daquilo que eu entendia como verdade, vai desmistificar, vai tirar a minha falta de entendimento sobre os seus ensinamentos. Então ela vai me libertar, ela vai fazer com que eu enxergue o que é errado e o que é certo. Ela vai tirar a minha ilusão material, mostrando verdadeiramente, né, a importância que tem o espírito imortal. Porque até então a gente fica meio distante desse conceito, desse entendimento, a gente ainda tem dúvidas sobre a imortalidade da alma. É uma lição que faz com que a gente busque essa paz, né, mudando diante das nossas dificuldades e aceitando aquilo que a gente não pode modificar
e mudando aquilo que a gente já consegue, né? Então, nós precisamos cada vez mais buscar dentro das nossas atitudes aquilo que vai fazer com que a gente se transforme verdadeiramente. Fácil? Não. É necessário a renúncia, como eu falei no início, é necessário nos esforçarmos, é necessário vivenciarmos as nossas mazelas, as nossas dificuldades com aqueles com quem foi nos colocado neste momento, nesta encarnação, né, como ferramentas, como instrumentos da nossa evolução. É assim, passar pela dificuldade com aquela família, com aqueles filhos, com aquele trabalho novo, ou sem trabalho, ou sem saúde, porque muitas vezes a gente passa, né, momentos que a gente não tem saúde, mas a gente tem que continuar firme, de forma positiva, falando sim, né, se eu creio num Cristo vivo, porque foi nos apresentado um Cristo e ele ficou lá na cruz. Ele não veio conosco. O nosso entendimento antigo, arcaico, diz isso, né? O Cristo veio, morreu, está na cruz. Não! Cristo é vivo. Ele está vivo ao nosso lado, a cada momento, dizendo, olha, é possível sim se modificar, é possível sim deixar de ser tão orgulhosa, dona Márcia, é preciso sim sair, né, desse casulo, é se transformar, olhar, mergulhar internamente para que depois eu possa, né, florir onde quer que Deus quiser, né, onde quer que nos plante, porque é desta forma que nós precisamos entender esta espada simbólica, que não ameaça, gente, ela traz a nossa libertação. Então, é entender que Deus dá oportunidades, nos educa pedagogicamente, porque Deus é amor. Amor e amor verdadeiro, amor de pai, que sabe que o filho precisa e permite aquilo que talvez seja para nós um incômodo, uma dificuldade, para a nossa melhora. Da mesma forma que nós medicamos um filho quando ele está doente, né? A gente dá o remédio amargo sabendo que ele vai melhorar. Então Deus permite as nossas dificuldades, passar por dores, né, com problemas, enfim, para despertar a nossa inteligência, para ajudar a gente a buscar outras saídas e principalmente para que a gente possa se olhar, né? É o momento de olhar para dentro de nós. O que eu preciso aprender? Ser menos orgulhosa, ser menos egoísta, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ter mais atenção para com o próximo, ser mais empático para a dor do outro. E é todo este processo que representa essa espada que o Cristo, né, disse trazer e que muitas vezes a gente rejeita por ter, né, por querer manter o nosso comportamento anterior, né, e tudo na espada, na guerra, né, não aceitando o outro como ele é, querendo se impor diante das dificuldades do outro, não ter mínima generosidade para com o outro. E é dentro deste processo que nós precisamos buscar a nossa melhora. E para isso, nós precisamos persistir no bem. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe. E neste momento, buscando essa paz interior, buscando, né, essa reflexão sobre a espada simbólica, vamos fazer a nossa prece, dizendo: Senhor Jesus, amado Mestre, amigo de todas as horas, nós te agradecemos pela luz do teu Evangelho. Nós agradecemos todo esse fortalecimento que recebemos, toda essa paz que sentimos no nosso coração, sabendo que paz não é a ausência de lutas, mas é a coragem para enfrentar a nós mesmos. Que possamos vencer o egoísmo, o orgulho, a indiferença, com amor, com humildade, com trabalho no bem. Que possamos aceitar, Senhor, a tua espada simbólica, não como instrumento de dor, mas com a luz que separa o erro da verdade.
o homem velho do homem novo. Que possamos, Senhor Jesus, sustentar todas as nossas mazelas, as nossas dificuldades, sabendo que o Senhor nos ampara durante a nossa caminhada. Não nos deixai cair em tentações, nem desanimarmos diante das provas mais difíceis. Senhor, ajuda a compreendermos a Tua paz verdadeira, que ela habite os nossos corações, dando-nos serenidade nas nossas lutas, que possamos perseverar no bem, no trabalho, no amor, e o Senhor possa neste momento abençoar os nossos lares, as nossas famílias e todos aqueles que caminham na sombra da dor. Que o Senhor nos envolva com a sua bênção infinita, com seu amor e com sua misericórdia. Que sejamos mais conscientes, mais responsáveis e que possamos estar mais dispostos a perdoar e amar. Que Jesus nos abençoe e que possamos em breve nos ver novamente nessa tarefa de luz e amor. Que assim seja.